Atos 27, do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Nos diz assim a palavra de Deus, até o versículo de número 11. Atos capítulo 27. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia. Partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. E quando partirmos dali, fomos navegando de Chipre, porque os ventos eram contrários. E navegando através do mar da Cilícia e Panfília, e chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. E o centurião, tendo achado o navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E, navegando lentamente durante muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, o vento não permitindo, navegamos abaixo de Creta, diante de Salmona. E passando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade de Lasdeia. E, tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. Entrando agora no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22 e 23 diz: É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas misericórdias não falham. Elas se renovam a cada manhã, e grande é a misericórdia e a fidelidade de Deus. Irmãos, vamos meditar nessa noite sobre a misericórdia de Deus nas tempestades da vida. O que é misericórdia para você no contexto bíblico? Eu entendo que a misericórdia que parte de Deus, ela vem da compaixão. Compaixão é olhar para alguém e enxergar naquela pessoa uma situação a qual ela precisa ser compreendida e precisa ser amada, precisa ser recebida e precisa ser tratada. Que muitas vezes aquela pessoa pode estar agindo de tal forma, não porque ela quer, mas porque ela está cega e desorientada. Quando olhamos para a compaixão de Deus, nós podemos ver que Deus olha para cada um de nós e nos vê como homens, como pessoas que muitas vezes, motivados pelo nosso eu, pelo nosso ego, pelo nosso querer, nós tomamos decisões motivados pela nossa carne. E Deus que nos formou, Deus que nos conhece, e sabendo da nossa estrutura, Deus tem compaixão de nós. Deus renova a sua misericórdia. Olha, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Eu vou permitir que ele veja a situação e que ele enxergue com os próprios olhos que ele não está certo, para que ele possa mudar o caminho. Se as misericórdias de Deus não se renovassem a cada manhã, eu acredito que toda a humanidade já teria sido ceifada da face da terra. A misericórdia de Deus trabalha diariamente para que nós venhamos a ver tanto o amor dele e também venhamos a ter oportunidades de nos arrepender e oportunidade de dar meia volta caso estejamos indo em direção errada, para voltarmos e fazermos tudo da forma correta. E esse texto que nós lemos aqui fala de um momento em que Paulo, ele aconselha as lideranças de um navio. Vocês leram um texto aí em Atos 27, ele precisava ir até Roma,
E Paulo, nesse momento, estava prisioneiro, ele era prisioneiro e foi levado para Roma. E você pode ver, conforme nós lemos o texto, que Paulo chega para as pessoas e fala: senhores, observem o tempo. Já começamos essa viagem já com dificuldades, houve atraso, houve empecilhos, e até aqui está tudo bem. E eles mudam de navio, e mesmo mudando de navio, o tempo não muda. Mudamos de embarcação, mas agora um outro navio que nós estamos não vai fazer o tempo mudar. E Paulo tenta alertar: olha, esta viagem é perigosa, esta viagem trará danos ao navio, essa viagem trará prejuízo com as cargas que vocês estão levando, e essa viagem trará ameaças para as vidas das pessoas que estão no navio. Naquele navio viajavam prisioneiros, precisavam ir para Roma para serem presos ou até mesmo sentenciados. Naquele navio também viajavam pessoas comuns, cidadãos comuns, que precisavam se transportar de uma cidade para outra. E naquele navio também viajava pessoas transportando as suas cargas, que elas faziam as suas compras e precisavam levar até as suas cidades. Então, podemos dizer que era um navio de prisioneiros, era um navio de passageiros, e também era um navio que transportava cargas. Era um navio que transportava realmente uma carga muito preciosa. Paulo alerta para aqueles homens. Desde o começo ele vai mostrando passo a passo o que havia acontecido. Mas as pessoas não olharam para o que Paulo havia dito, para o que Paulo havia falado. E elas, de acordo com o texto, acreditaram mais no proprietário do navio e no comandante do navio e prosseguiram a viagem. O que é que eu posso aprender com esse texto? Primeiro ponto: Deus concede ao homem discernimento em todos os momentos. O que é discernimento? Discernimento é você enxergar aquilo que é visível aos seus olhos. Discernimento é você enxergar e você sentir aquilo que você de fato está vendo e sentindo e percebendo. A capacidade de discernir é você olhar e fazer escolhas. É a capacidade de você ouvir o que outras pessoas estão falando e você vai ponderar e você irá ver que de fato aquilo que a pessoa está falando faz sentido. Mas muitas vezes o homem não tem discernimento. Muitas vezes o homem está sendo motivado pelo seu próprio ego, pelo seu próprio querer, e quando ele ouve conselhos, quando ele ouve orientações, ele diz: não, a minha experiência me diz que eu estou certo. Eu penso que tanto o capitão do navio como o proprietário do navio, eles mesmo sentindo as intempéries da tempestade, mesmo sentindo as adversidades da tempestade, eles disseram que nada, o nosso navio é forte. Esse navio aqui é um navio que transporta passageiros, prisioneiros, cargas, e não é essa tempestade que vai impedir esse navio de ir e de prosseguir a sua viagem. E esse navio, se você ler todo o texto, esse navio naufragou, foi totalmente destruído. Quantas vezes nós estamos semelhantes aos proprietários deste navio, aos comandantes desse navio? Deus está nos mostrando através da sua palavra, que nós precisamos parar, precisamos refletir e ver a forma como nós estamos andando, pois caso contrário, se prosseguirmos neste caminho, nós iremos entrar em uma tempestade, a qual trará para as nossas vidas um grande prejuízo, e até mesmo a destruição da nossa vida. Mas o homem vem endurecendo o seu coração, o homem vem formando as suas opiniões próprias, e quanto mais se multiplica a ciência, quanto mais se multiplica o conhecimento humano, mais o homem fica orgulhoso, de nariz em pé, acreditando que os seus conceitos que são os conceitos certos. E muitas vezes Deus está mostrando: não vá por aí. A misericórdia de Deus está orientando através da palavra, através do aconselhamento. Deus está falando, mas o homem fica duro. Não, eu vou prosseguir desse jeito. Nesse momento que nós estamos atravessando de pandemia, eu creio que a misericórdia de Deus está se renovando a cada manhã. Está nos mostrando o quão frágeis nós somos. Está nos mostrando que, independente da nossa cor, independente do nosso nível social, a Covid, ela não faz acepção.
Se ela quiser, ela traga a qualquer um, desde que a pessoa mesmo dê lugar para isso, ou até mesmo não dando. E nós podemos ver que neste momento as pessoas estão sendo alvo fácil de uma enfermidade. Mas mesmo assim as pessoas não se quebrantam na presença de Deus. Este é o momento em que as pessoas precisam parar a embarcação da sua vida, parar a navegação da sua vida, o rumo para o qual está indo, e pensar e conversar com Deus. Deus, me mostra o caminho, Senhor. Eu estou vendo, Senhor, uma tempestade grande, Senhor, no globo terrestre, Senhor. Estou vendo pessoas morrendo, Senhor. A cada dia, Senhor, que passa, essa situação está chegando mais próxima da gente, Senhor, mais próxima de mim, Senhor. E eu estou vendo que, de fato, o cenário é um cenário prejudicial. E em vez de dobrarmos os nossos joelhos, em vez de clamarmos a Deus, nós estamos nos distanciando de Deus. Nós estamos indo pelo nosso próprio eu. E a misericórdia de Deus a cada manhã nos mostrando, não vá por aí. Irmãos, nós estamos passando por uma pandemia, mas Deus está nos ensinando. Assim como Paulo falou para aqueles homens que gerenciavam um navio, que comandavam um navio, dizendo, olha, não é propício que prossiga essa viagem. O Espírito Santo está dizendo, tenham cuidado, não prossigam pelos caminhos que vocês estão prosseguindo. E quantas vezes, irmãos, estamos tomando o caminho do nosso coração, o caminho da desobediência, o caminho que nos afasta da comunhão, o caminho que nos afasta da presença de Deus, o caminho que muitas vezes permite que o inimigo entre e nos mostre alternativas para que andemos nos caminhos que Ele mesmo quer. Como precisamos ter cuidado. E assim como Deus concede ao homem discernimento dos momentos, o homem precisa analisar isso. O segundo ponto que eu vejo, o homem é teimoso por natureza e segue o seu coração ignorando o sinal de Deus. Aqueles homens que comandavam o navio, eles eram experientes. Eles percebiam o vento, eles percebiam o céu, eles podiam enxergar o movimento das águas, eles sabiam que o tempo não era propício, mas a teimosia de ganhar dinheiro. Temos que entregar essa carga, temos que desembarcar esses passageiros, porque lá do outro lado existe mais carga. Lá do outro lado, existe mais passageiros nos esperando. Temos que nos livrar desses prisioneiros que estão aí no navio. O coração do homem muito voltado ao comércio, muito voltado ao dinheiro, muito voltado ao querer, ao ter, ao ser e buscar ter mais. Ele desrespeitou a natureza. Deus fala através do vento, Deus fala através dos céus, Deus fala através das estrelas, mas o homem ali não quis ouvir, não quis ver a ação da natureza. Mas o coração do homem teimoso seguiu o coração, seguiu a ganância. Precisamos chegar do outro lado. Queremos ter mais, queremos buscar mais. O tempo não pode nos deter. E quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com a tempestade, nós enfrentamos uma tempestade, nós criamos uma tempestade, porque o nosso coração não ouve a Deus. O nosso coração não enxerga os céus, o nosso coração não ouve aquilo que Deus está mostrando diante dos nossos olhos, mas não, é o meu eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, o tempo está passando muito rápido e eu preciso correr para poder ganhar tempo e acumular muito mais. E é nessa busca do acumular mais, é nessa busca do ter mais, é nessa busca de encarar os desafios que o homem está entrando em tempestades, que o homem está passando os seus momentos difíceis. E a misericórdia de Deus se renovando. A misericórdia de Deus se renovando. Por isso que eu disse que a misericórdia de Deus é tão preciosa, porque Deus enxerga que o homem é teimoso. Deus enxerga que o homem é ganancioso, Deus enxerga que o homem é impetuoso, Deus enxerga que o homem também não está enxergando os perigos, de forma, no sentido, ele enxerga, ele vê, mas no sentido de respeitar. E Deus, eu preciso ter misericórdia com esse povo, eu criei a minha imagem e a minha semelhança, mas eles são teimosos, são desobedientes, são obstinados. Eu vou dar mais uma oportunidade.
Eu vou permitir que um novo dia seja criado, vou permitir que eles respirem e que eles vão enxergando através das experiências difíceis que eles estão errados e que eles precisam verem que existe um Deus criador dos céus e da terra. A misericórdia de Deus é para abrir os nossos olhos. A misericórdia de Deus é para abrir os nossos corações, para que sejamos cada dia mais tementes a Deus e mais próximos a Deus e menos amantes das coisas terrenas. Mas muitas vezes o nosso coração é tão teimoso, tão ganancioso, que muitas vezes nós mesmos entramos na tempestade, não por falta de aviso, mas entramos porque somos teimosos. Paulo, estava ali com eles. O que eu acho interessante é como Paulo trabalha ali. No meio dos teimosos, sempre existe um temente a Deus. Paulo já havia falado que não deveria se prosseguir a viagem, e Paulo agora, observando o pânico que estava no navio, imagina o pânico daquelas pessoas que estavam no navio. Elas não podiam voltar, não podiam prosseguir. De acordo com a narrativa do texto do capítulo 27, você verá que os céus escureceram. Era dia, mas eles não conseguiam enxergar a claridade do sol, a luminosidade do sol. Tamanha era a intensidade das nuvens ali no mar. E eles ali navegando pelo tato, porque nem as estrelas eles enxergavam. E Paulo, vendo aquele pânico todo, no versículo 19, Paulo fala, e o Lucas no caso, que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem sol, olha só, versículo 20, e nem sol, nem estrelas aparecendo por muitos dias. E uma não pequena tempestade nos pressionando. Perdemos toda a esperança de sermos salvos. Faltou esperança em meio à tempestade. As pessoas estão vivendo dias em que elas estão perdendo a esperança na tempestade da Covid, na tempestade da pandemia. O céu para as pessoas ficaram escuros, o céu ficou sem brilho, as pessoas estão desorientadas agora neste momento. Paulo, ele fala no versículo 21, mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devieis ter me ouvido e não ter partido para Creta, e assim evitariam este dano e perda. Agora você verá a misericórdia de Deus. Eu acho interessante o agir de Deus. Deus, apesar das suas misericórdias se renovar a cada manhã, Deus permite que o homem experimente do seu próprio remédio. Deus permite que o homem experimente da sua própria teimosia. Deus permite que o homem sinta na pele as consequências de sua desobediência. Que o homem sinta pânico, para que o homem fique mais sensível ao ouvi-lo. Versículo 22. E agora, Paulo falando, vos exorto, para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós. E Paulo fala, somente o navio. Aqui acredito que o dono do navio e o capitão, logo o navio, eles amavam o navio. E Paulo agora fala, olha, não haverá nada vai ser perdido, apenas o navio. Aí Paulo fala aqui no versículo 23 algo que eu acho tremendo, meus irmãos, tremendo, mas tremendo mesmo. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo, não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Paulo levanta e fala, senhores, eu tenho uma palavra para vocês, tenham ânimo, tire o pânico do seu coração neste momento. Vocês desobedeceram, eu alertei vocês que não deveriam prosseguir com essa viagem, vocês prosseguiram, mas já que estamos aqui, eu tenho uma palavra para você. O meu Deus, através de um anjo, me visitou essa noite, falou comigo, dizendo que não haveria morte alguma nesse navio, apenas o navio seria perdido. Eu entendo com isso, a misericórdia de Deus é tão profunda, que Deus manda os seus anjos
E não importa se há tempestade, não importa se há empecilhos, os anjos do Senhor vencem obstáculos para chegar até você. Mesmo que sejamos desobedientes, mesmo que sejamos obstinados, mesmo que sejamos teimosos, Deus irá preparar alguém para falar ao seu coração, para fortalecer você, para abrir os seus olhos. Porque mesmo que nós tenhamos ou venhamos a entrar em uma tempestade por desobediência, Deus olhará por nós. Paulo estava ali e Paulo conversou com as pessoas ali. E a palavra de Paulo trouxe ânimo. Irmãos, eu ouso comparar neste momento aqui que a voz de Paulo no navio, para aquele momento, foi uma voz que falou muito para as pessoas e que trouxe paz. Eu quero dizer que neste momento que nós estamos enfrentando na pandemia, a igreja é a voz que vai falar para Muritiba, que Muritiba precisa olhar para Deus neste momento. A primeira igreja batista em Muritiba, ela tem a missão que Paulo teve de levantar-se, de pregar o evangelho, de interceder por essa cidade e falar: confie em Deus. O que nós estamos enfrentando é resultado da desobediência. Deus permitiu essa tempestade chamada pandemia, mas Muritiba, clame a Deus. Muritiba, prostre-se diante de Deus. Chame a Deus, Muritiba, para que Deus entre com a providência. Eu creio que a voz de Paulo, que ecoou naquele navio, ela deve ecoar através de você, através de mim, para que Muritiba veja que há esperança. Mesmo diante de perdas que nós estamos passando, perdas que nós estamos tendo, nós não podemos perder a nossa fé. É a nossa fé que vai nos tirar da tempestade. É a nossa fé que irá nos fortalecer para que possamos e para que venhamos a conquistar, que venhamos prosseguir. E sem fé você não conseguirá vencer as tempestades da vida. A misericórdia de Deus estão aí. E Paulo agora traz essa palavra de ânimo. Aquelas pessoas que creram em Paulo, que tomaram como verdadeiras, aquelas pessoas agora, elas encontraram paz no seu coração. Como é bom, diante de uma tempestade, da depressão, da tristeza, da dor, da angústia, alguém chegar para você e dizer: Deus tem um momento certo para te responder. Deus tem uma resposta para você e você encontra alívio no seu coração. Eu nunca me esqueço, irmãos, de um momento da minha vida que eu atravessei uma tempestade emocional muito grande. Foi quando eu perdi o meu emprego no banco. E eu fiquei muito triste com o banco, muito triste com o meu gerente que me demitiu. E eu fiquei: Deus, e agora o que será de mim? Como eu vou cuidar da minha família, dos meus filhos, de Josi? Naquele momento o meu coração só pensava nos meus 2 filhos e só pensava na minha esposa, nem em mim mesmo pensava. E eu não conseguia dormir. E lembro-me que pela manhã eu acordei e li a Bíblia, dormi pouco, levantei, fiz o meu café, sentei na mesa e fui ler a Bíblia. Eu estava muito chateado com o banco, pois eu não podia ser demitido em virtude de uma doença ocupacional que eu tinha. E essa doença me dava direito à estabilidade de emprego, mas mesmo assim o banco me demitiu. E eu fiquei muito angustiado. Eu abri a Bíblia, eu disse: Senhor, eu quero uma palavra de conforto. Eu quero uma palavra de conforto para este momento. Antes de tomar o café, eu fiz minha devocional. Eu abri a Bíblia aleatoriamente, porque eu queria ouvir Deus. E caiu em Naum, capítulo 1, versículo 1, dizendo: O Senhor é Deus zeloso e vingador, tardio em irar-se, mas pronto em fazer justiça. Irmãos, naquele momento eu chorei. Até então eu estava como uma bolha de raiva, uma bolha de ódio, uma bolha que buscava por justiça, uma bolha de revolta havia dentro de mim, uma bolha de medo no tocante ao amanhã. O que será dos meus filhos? O que será da minha esposa? O que será do meu lar? Eu perdi o meu emprego. Era o meu pensamento. Mas quando eu li Naum, capítulo 1, versículo 1, que dizendo: O Senhor é Deus zeloso. Oh, meu Deus, irmãos, eu chorei. Lágrimas desceram dos meus olhos. Deus falou comigo.
E a partir daquele momento o meu coração começou a descansar, o meu coração começou a encontrar paz. Aquela tempestade que invadiu a minha vida, o meu psique, me fez ver um futuro destruído, me fez ver um futuro sem esperança. Mas quando eu olhei para a palavra de Deus, a palavra de Deus me deu esperança. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Quando nós paramos para ouvi-lo, quando nós separamos um momento para meditar na sua palavra, você pode estar atravessando uma tempestade, mas Deus vai mandar uma resposta para você. Terceiro ponto para concluir. Deus nunca vai abandonar a pessoa, mesmo que ela seja desobediente. Deus vai usar de misericórdia para que aquela pessoa ela venha a ter um livramento. É o livramento de Deus através da sua misericórdia. O navio, onde eu vou ler o texto aqui agora, 28, Atos 28, o navio já havia sido destruído, os ventos já haviam destruído o navio, só havia sobrado agora aqueles barquinhos que levavam os marinheiros até a margem do mar, da praia. Versículo 28, diz assim: E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. As tempestades vieram, o navio foi destruído, a palavra de Deus estava presente ali através de Paulo, as pessoas estavam querendo desanimar, as pessoas estavam querendo morrer no meio da tempestade, desesperadas, as pessoas não viam mais esperança, mas a palavra de Paulo ao dizer, todas as almas serão poupadas, menos o navio, essas palavras de Paulo se cumpriu. Deus, mesmo com um navio sem leme, pois havia destruído, mesmo sem eles terem como navegarem, pois o céu estava escuro, Deus conduziu os destroços do navio para próximo a uma ilha. É assim com a nossa vida. Muitas vezes nós estamos o bagaço. Muitas vezes nós entramos na tempestade criadas por nós ou criada por outros. Estamos nessa tempestade e só fica o bagaço da nossa vida, do nosso emocional. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai pegar o bagaço, que Ele vai pegar os destroços, mas por amor a você, Ele vai te dirigir para o lugar onde você será bem recebido, onde você será acolhido. Observa que o texto diz que na ilha de Malta os moradores foram calorosos. Na ilha de Malta os moradores fizeram fogueira para aquecê-los, ou seja, houve uma boa-vinda. Olha, sabemos que vocês vieram de um naufrágio. Eles não olharam para o tipo de pessoas que estavam chegando, mas eles receberam com calor, receberam com amor, prepararam até o banquete. Assim é o amor de Deus para conosco. Erramos, desobedecemos, queremos tomar as nossas decisões, criamos tempestades, mas depois que somos abalados, depois que perdemos, depois que fica só o destroço, Deus é tão misericordioso que Ele preparou Jesus para nos receber. Tanto que Ele nos diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, destroçados, e eu vos aliviarei. Eles acenderam a fogueira. Eu acho interessante esse momento, que antes eles estavam com frio, mas agora sentiram o calor da fogueira. Antes com fome, mas agora pessoas preparando alimentos para ele. Como é bom dispor da misericórdia de Deus nas tempestades. Neste momento, nós podemos contar com as misericórdias de Deus nas nossas vidas. Lance-se nos braços de Deus, ouça mais a Deus, fale mais com Deus, converse mais com Deus, não desanima, porque Deus irá nos conduzir a uma Malta, uma ilha de Malta, um lugar seguro, e o nosso coração encontrará paz. Vamos descansar no Senhor. Val, tem um louvor apropriado para esse momento? Quero voltar ao início de tudo, pode ser? Muitas vezes, nós
destruímos momentos da nossa vida e pensamos que não há mais solução para recomeçar. E com base na letra do hino que existe agora, que fala de arrependimento e que fala que a pessoa quer reconstruir, há esperança. Eu não sei qual a área de sua vida, se for o caso, eu não sei se há alguém aqui nessa noite, que há uma área da sua vida que passou uma tempestade e deixou apenas os destroços, lembranças, mas com arrependimento, com a presença de Deus na sua vida, com a misericórdia de Deus, você pode reconstruir. Deus é o Senhor da reconstrução, é Deus que nos conduz. E eu creio que nessa pandemia, Deus está conduzindo a sua igreja. Deus está conduzindo o seu povo. Não vamos desanimar. Hoje eu fiquei, confesso, triste com a notícia da irmã Nina. Anteontem, com a partida do irmão Lázaro, eu fiquei abatido. Hoje, quando ouvi sobre a irmã Nina, o nosso coração fica apertado. Uma tempestade começa a ser criada no nosso coração. Mas nós esperamos, olha, eu vou olhar para o meu Deus nesse momento. Eu posso orar para que Deus me traga conforto. Eu posso orar para que Deus tome conta da serva dele que está ali no hospital. Irmão, isso é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus sabe que o nosso coração está chorando. A misericórdia de Deus sabe que o nosso coração está aflito. Ou a misericórdia de Deus sabe que nós estamos dando passos errados, mas ela nos chama, olha, eu vou levar vocês para o lugar de paz, para o lugar de descanso. Vamos cantar. Vou ver as primeiras obras
compaixão de nós, ó Deus. Estamos passando por um momento de tempestade, Senhor. Não porque buscamos, ó Deus, mas essa tempestade nos sobreveio. Essa tempestade chamada pandemia, Senhor, tem afligido a muitas pessoas. Tem, ó Deus, também, ó Deus, afligido aos teus servos e servas, ó Deus. Muitas pessoas estão, ó Deus, emocionalmente depressivas, estão tristes, estão abatidas, ó Deus. Dentro delas, ó Deus, há uma tempestade de falta e de esperança. Mas assim como Paulo levantou-se naquele navio e disse que as pessoas não deveriam temer, que nós também tenhamos, ó Deus, os mesmos ouvidos para ouvir o que Paulo disse e possamos ouvir, ó Deus, o Teu Espírito Santo dizendo: não temas, que venhamos a descansar em Ti, que venhamos, ó Deus, a confiar em Ti, Senhor. Ó Deus, nos guarda, nos protege, Senhor, nos mostra o caminho para sairmos dessa tempestade. As pessoas que estão em depressão, as pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão com medo, ó Deus, as pessoas que estão sofrendo as consequências dessa pandemia, ó Deus, tem compaixão delas. Que a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, Senhor, mostre o caminho para cada uma delas, ó Deus. Ó Deus, mostra para elas, ó Deus, que é através do arrependimento, é através da comunhão, é através da busca, é através, ó Deus, do nosso quebrantamento, Senhor, que nós sairemos dessa tempestade, Senhor. Nos dê forças, ó Deus, e mais uma vez, ser com que estão enfermos, ser com que estão aqueles que estão internados, com as famílias enlutadas, ó Deus, nos ajude, Senhor. Nos dê um coração sábio, Senhor, para enfrentarmos este momento, Senhor. É o que eu te rogo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus nos abençoe.